Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Fala aí, comunidade! Se liga nos avisos! Assista nossos cultos lá no YouTube. Se você precisa conversar ou precisa de ajuda, tem o WhatsApp pastoral. Você pode fazer a sua oferta com o Pix montemulher99@gmail.com. Queridos irmãos, eu não sei você, mas eu ainda estou com o meu coração um pouco agitado. Antes de começar o culto, a gente tentou fazer os equipamentos lá em cima funcionarem, as coisas não estavam dando certo, o computador da igreja pifou, o notebook, a gente tentou inicializar o bicho e ele começou a querer baixar atualizações, e daí você imagina, né? O coração da gente fica agitado. Eu quero convidar você comigo, então, fechar os nossos olhos e pedir que Deus, através do seu Santo Espírito, nos dê paz, nos dê tranquilidade, nos dê serenidade, ouvidos atentos e um coração pronto a receber aquilo que Deus quer falar conosco. Gracioso, amado e todo-poderoso Deus, Pai, Filho, Espírito, acalma o nosso coração, dá-nos agora a paz, a tranquilidade, a serenidade, a atenção, ouvidos atentos e abertos e um coração pronto para que a Tua palavra fale conosco, nos toque, nos admoeste, nos corrija, nos instrua, nos abençoe. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Nós ainda estamos lembrando da Páscoa. Talvez você não tenha mais os chocolates, né, da Páscoa. Hoje de manhã tive a oportunidade de ir visitar minha mãezinha. Minha mãe está chegando quase aos 93 anos de idade, e fomos lá conversar com ela, bater um papo, já saudar ela pelo Dia das Mães adiantado, porque a gente sabe que no próximo final de semana a gente vai estar muito agitado com bazar, com atividades da igreja, e a gente queria ter um tempinho legal com ela. E ela tinha lá em cima da mesa um ovão de chocolate ainda, né? É uma lembrança da Páscoa. Mas a lembrança que é mais importante, que não pode sair da nossa mente, do nosso coração, é de que a Páscoa nos lembra do grande amor de Deus para conosco. E porque Ele nos amou tanto, Ele enviou Jesus Cristo, o Verbo divino, o Deus que se fez carne, aquele que veio para nos libertar da condenação e do juízo decorrente do pecado que nos
escravizava e que nos prendia e que nos condenava à morte eterna e permanente. E há 2 domingos atrás, no dia da Páscoa, eu ainda falei que para nós a Páscoa é diferente do conceito judaico. No conceito judaico se rememora a saída do Egito e a libertação da escravidão. Para nós, o sentido da Páscoa é essa libertação que Cristo Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. E ele foi morto por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou, ele vive e reina absoluto. E falar sobre a ressurreição sempre é algo que me empolga, porque é a certeza que nos firma e que nos garante essa caminhada de vida cristã, na certeza de que, da mesma forma que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, Ele há de ressuscitar a todos os que lhe pertencem. Ou então, há de nos transformar e nos arrebatar para o dia do encontro com Ele nos céus. Isto é, se nós ainda estivermos vivos neste momento. Eu às vezes acho que eu ainda vou ver a vinda de Jesus, mas eu preciso estar preparado para me encontrar com Ele também na ressurreição, caso eu tenha morrido antes do arrebatamento. E a palavra bíblica indicada para hoje é uma palavra que fala sobre ressurreição. E ela conta da história de Lázaro e de suas 2 irmãs. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João. O capítulo é bastante longo e extenso, mas você vai conseguir ver, e eu vou tentar pensar algumas imagens desta narrativa do capítulo 11, mas desde já eu convido você, eu desafio você a durante a semana reler este capítulo. É uma das histórias do amor de Jesus, do agir de Jesus, do poder de Jesus, mais impactantes que nós encontramos nas Escrituras. E se nós olhamos para o capítulo 11 do Evangelho de João, ali nós vamos encontrar uma família. A família de Lázaro e as suas 2 irmãs, Marta e Maria. Marta é aquela mulher dedicada, aquela mulher que está sempre preocupada em deixar a casa arrumadinha, em ordem, e oferecer aquilo que ela tem de melhor para Jesus. Maria é aquela mulher que se deixa quebrantar diante do Senhor, se deixa ministrar, se deixa tocar, e para ela a coisa mais importante é estar aos pés do Mestre. Lázaro é tido como um dos grandes amigos de Jesus. E este Lázaro, este homem, adoeceu gravemente. E a gente não tem nenhum relato bíblico da qual a doença que acometeu este homem, mas era uma doença grave, a ponto de suas irmãs se preocuparem de tal forma com o seu irmão, que elas mandam emissários a Jesus para avisar Jesus da doença e da gravidade da doença do seu irmão.
e elas mandam o seguinte recado: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Eu fico assim apaixonado pela forma como essas duas irmãs mandam esse recado para Jesus. Elas sabiam quem era Jesus. Elas tinham estado com Jesus. Elas tinham convivido com Jesus. Elas tinham ouvido a Jesus. Elas tinham visto Jesus fazer inúmeros sinais e milagres. E sabiam elas da reivindicação de Jesus como o Messias enviado por Deus. Mas agora, nesta hora de dificuldade, aperto, de apreensão e de dor, em que o seu irmão está gravemente enfermo, elas então recorrem a Jesus. E o recado é: Senhor, o seu querido amigo está doente. O seu querido amigo. Será que a gente também tem essa condição de, na hora do aperto, dizer: Senhor, teu querido amigo Leandro, teu querido amigo Douglas, a tua querida amiga Terezinha precisa de você. Jesus é o Deus que se fez carne, o Deus que habita e habitou entre nós, e Ele sabe e entende o que está ocorrendo naquele momento. Mas Jesus também sabe e entende de que Deus tem um plano e um propósito maior e diferente daquele que nós, humanos, achamos ser o mais correto e apropriado em determinado momento. Maria, Marta e Lázaro eram íntimos amigos de Jesus. O evangelista João ainda frisa um pouco mais adiante e diz assim: e Jesus amava aquela família. Um amor recíproco. Na história e no relato bíblico e também na tradição bíblica, paralela aos evangelhos, nós ficamos sabendo de que Betânia era um local onde Jesus ia nos momentos mais delicados e difíceis do seu ministério público ali na Judeia. Jerusalém era uma cidade frenética, mas também uma cidade em que a religiosidade era muito forte e a pressão das autoridades religiosas judaicas e as expectativas daquela religiosidade eram tão grandes e de tão força oprimiam, que Jesus muitas vezes tinha que sair e procurar um local onde descansar, onde poder orar, onde poder estar com seus amigos. E é tão bom, né? Quando a gente pode estar com os amigos. Ontem à noite eu estive visitando o grupo
do Leandro, na casa do Cláudio e da Alde, conhecendo lá a casa nova deles, né? Como é bom a gente poder estar com amigos, como é bom a gente poder saber que a gente tem bons amigos, como é bom a gente poder saber que temos pessoas com quem a gente pode abrir o coração. Você tem esses amigos? Se não tem, o melhor lugar a procurar é na igreja. Porque, além de sermos irmãos na fé, nós também somos chamados a sermos bons amigos uns dos outros. É diferente daquela relação religiosa, né? É diferente daquela postura meramente religiosa em que a gente vem à igreja, a gente canta, a gente bate palma, a gente até traz o dízimo, mas mecanicamente. Qualquer um pode fazer isto. Até o mais incrédulo dos homens. Até o mais pervertido dos homens pode vir à igreja, estar dominicalmente entre nós, pode cantar, bater palmas e pode até tocar aqui em cima, viu, Leandro? Se cuida, né? Pode até vir pregar aqui, se cuidem, tá? Porque eu também estou aqui. Mas veja, muitas pessoas têm uma relação com Deus superficial, mecânica, algo da religiosidade. Eu sou luterano porque o meu tataravô foi luterano, meu pai foi luterano, eu sou luterano, meus filhos vão ser luteranos e... Caramba, isso é mecânico. Eu não sou cristão por estar nesta ou naquela igreja, não é por fazer esta ou aquela atitude, ou essa ou aquela ritualística religiosa, mas porque eu conheço a Jesus. E porque Jesus me conhece. Porque eu abri o meu coração a Ele, e Ele abriu o seu coração para comigo. E eu o tenho como meu melhor amigo. E Ele me tem como seu amigo. Veja no Evangelho de João, no capítulo 15, um pequeno trecho das Escrituras diz assim: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são os meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas eu os chamo de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, e para que vocês vão e deem fruto, e que o fruto de vocês não se perca. Deus nos trata como amigos. E amigo de verdade, você pode contatá-lo a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer circunstância, para aqueles momentos de alegria, mas para aqueles momentos de dificuldade, de dor, de aperto. E Marta e Maria, elas sabem que Jesus é um homem muito compromissado, muito concorrido, muita gente ao redor dele, e ele está longe de onde
Lázaro está, mas mesmo assim elas têm essa afinidade, essa coragem de dizer: Jesus, o teu bom amigo Lázaro está doente. O texto não diz, e a gente também não tem ideia de qual era a ideia de Marta e de Maria, se elas queriam que Jesus saísse correndo de onde ele estava, pegasse um Uber, né? Um Uber especial, e viesse com os discípulos rapidamente lá para estar ao lado de Lázaro, doente, no seu leito. Não sei se elas queriam que Jesus parasse tudo e dissesse: gente, vamos orar pelo nosso querido amigo Lázaro. E Jesus tinha já demonstrado o seu poder de cura a longa distância outras vezes, né? Jesus nunca precisou estar diante de uma pessoa para curá-lo, bastava ele ordenar. E os demônios fugiam, e a doença sumia, e o milagre acontecia, porque ele, Jesus, estava em íntima comunhão com o Pai, e tudo aquilo que ele pedia era feito, porque ele, o Deus que se fez homem, tanto tinha a ciência de tudo que acontece, como também tem o poder, tinha o poder e tem o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas Jesus não fez nada. Jesus ouviu o pedido e o clamor de Marta e de Maria, e Jesus ainda ficou 2 dias naquele local. Não chamou o Uber, não chamou uma cavalaria, ou uma carruagem, ou um cavalo, ou seja lá o que for, para poder agilizar as coisas. E Lázaro, neste meio tempo, ele piorou e morreu. E na Palestina, por ser muito quente, o costume é você enterrar o morto no próprio dia. Porque, por causa do calor, né, o defunto tende a começar a se deteriorar muito rapidamente. Então, naquele mesmo dia, ele foi enterrado, e foi enterrado numa gruta aberta na rocha, e colocada uma pedra, uma grande pedra também, sobre essa caverna, como era o costume. E eu fiquei pensando, Jesus amava Lázaro. Lázaro amava Jesus. As irmãs amavam Jesus. E elas, com toda a intimidade que tinham com Jesus, fazem um pedido que é lícito a qualquer um de nós: Jesus, venha nos socorrer. Estamos numa situação complicada. E Jesus ainda espera. Que amor é esse? Toda vez que alguém fica doente no nosso meio, principalmente na família, né? Eu sou daqueles assim que eu fico empolvorosa. Eu fico aflito e oro, clamo, suplico, busco diante de Deus pela vida daquela pessoa. Procuro tentar fazer tudo aquilo que me cabe fazer, procuro médico, procuro fazer os exames, procuro tomar os remédios, procuro
atenuar aquele problema. Essa é a nossa perspectiva. E a gente acha muitas vezes que Deus precisa fazer o que a gente acha que Ele deveria fazer. Mas nem sempre o nosso querer, ou aquilo que nós achamos ser o melhor, é a vontade soberana de Deus para conosco. E no caso de Lázaro, da sua doença, o texto bíblico diz que havia um propósito maior da parte de Deus, tanto para revelar o poder e a autoridade de Deus, quanto a divindade de Jesus Cristo. E por mais difícil que fosse a situação da doença do seu amigo, e por mais que isso pudesse estar afligindo o coração dos seus familiares, dos seus amigos e talvez até mesmo de Jesus naquele momento, Jesus se submete ao propósito maior de Deus e à vontade soberana de Deus. O fato é de que Deus é Deus. E nem sempre Deus responde às nossas orações, como nós gostaríamos que Ele o fizesse. Ele sempre responde de uma maneira melhor, muito mais ampla e diferente, talvez, do que aquilo que nós achamos que deveria ser. Mas nem sempre é do jeito que a gente gostaria que fosse. No verso 14 diz assim: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Jesus disse que estava alegre em saber que Lázaro havia morrido. Porque até mesmo a morte de um santo, ela é preciosa aos olhos de Deus. E saiba, e creia, que nenhum de nós é levado desta vida sem o sim de Deus. A nossa vida é preciosa para Ele. Mas muito mais preciosa a nossa vida é para Deus do que o seu plano e o seu propósito com a nossa vida. E muitas vezes aquele aparente não de Deus traz um sim, outro e maior e melhor do que aquilo que nós imaginávamos que fosse. Hoje na minha meditação, hoje à tarde eu estava lendo Isaías e eu tenho feito as leituras em sequência dos livros bíblicos, e ali uma palavra me chamou muito a atenção, essa questão de que a vida de um servo de Deus é preciosa para ele em todas as circunstâncias. E Deus é soberano na vida de todos nós, quando Ele ouve a nossa oração e atende o nosso pedido e clamor. Glória a Ele. Quantas vezes nós já vimos milagres, né, Isonilda? O teu ainda não veio, mas tantos outros vieram, né? Mas Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. Muitas vezes eu não entendo. Eu gostaria que fosse do nosso jeito, né, Isonilda? Segundo aquilo que a gente tem buscado, aquilo que a gente tem pedido, aquilo que a gente tem clamado semanalmente em oração, pedindo pela vida da Irene, pedindo pela vida da Isonilda, pedindo pela vida deste, daquele outro.
Nós queremos muitas vezes que Deus nos responda daquela forma, daquela maneira, e, se possível, naquele exato instante que a gente pede. Mas às vezes, Deus tem um plano diferente. E quer fazer algo diferente. Quer nos ensinar algo diferente. Quer nos falar algo diferente. E até mesmo quando Ele leva um seu filho para a presença eterna, aquilo pode gerar em nós dor, apreensão, dúvidas, até uma mágoa, mas creia que é o melhor para aquela pessoa e muitas vezes para nós também. Muitas vezes Deus permite a morte de um ente querido nosso, de alguém que é precioso, para livrá-lo de um mal futuro ou maior. Ou, às vezes, a morte daquela pessoa faz com que outros assumam responsabilidades que estavam sendo negligenciadas. Ou abram outras oportunidades para que as pessoas possam agir diferente daquilo que elas estavam até então. Mas saiba, queridos, Deus é Deus. E Ele continua Deus, mesmo quando Ele responde diferente daquilo que nós pedimos. Às vezes nós até temos um sentimento de decepção quando Deus não nos dá aquilo que a gente tanto pede ou gostaria que fosse daquela forma. Eu diria que não é pecado quando a gente tem esse sentimento. O problema é se isso nos leva à amargura ou se isso nos leva para longe de Deus. E é interessante que Marta, no encontro com Jesus, expressa a sua decepção. E ela diz assim: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu perdi um primo há uns 2 meses atrás, pastor, que nem eu, fiel ao Senhor, um homem de Deus, né, uma pessoa querida, quase da minha idade, novo, broto, que tinha 1000 planos pela frente. E a gente nota assim, né, aquela amargura, aquele ressentimento, quanta decepção, né, as pessoas orando por ele, nós orando por ele, e Deus o leva. E Deus o leva porque Deus é Deus. Não cabe a mim determinar o caminho de Deus. Cabe a mim me sujeitar a Ele e aceitar Ele. E quando Jesus então conversa com essa Marta, ela diz assim: mas eu sei, Senhor, que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir. Marta está dizendo nada mais do que isso assim: Senhor, Tu sabes que a minha vontade era que o meu irmão estivesse aqui conosco, que ele tivesse sido curado por Ti, tivesse sobrevivido, mas mesmo assim, Senhor, eu sei que tudo aquilo que Tu pedires, Deus o fará. Eu continuo crendo em Ti, eu continuo confiando em Ti. E aí Jesus fala a esta mulher, ele diz assim: o teu irmão vai ressuscitar. Claro,
o meu primo vai ressuscitar, aqueles nossos amigos e irmãos que já partiram vão ressuscitar, sim, nós sabemos, nós cremos, aí que se baseia a nossa fé, a nossa esperança. Nós sabemos que no dia da vinda de Jesus, Ele, tocadas as cornetas, trombetas, né? Corneta é pouco, trombeta é maior, trombeta ela dá mais, né, volume, todo ouvido ouvirá, né? E todos aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão para o encontro com Ele nos ares, e aqueles que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para também estarem com Ele. Essa é a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, a ressurreição que nos aguarda, a ressurreição que nós queremos experimentar, né? Amém? E Marta, ela tem essa fé, ela tem essa esperança, ela diz: sim, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar, mas eu queria Ele aqui comigo, né? E aí Jesus diz: Marta, presta atenção, abre o ouvido, mulher, porque eu sou a ressurreição e a vida. E que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisto? E Marta, no meio daquela dor, no meio da perda, ela confessa: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Senhor, Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. Que imagem impactante, que história impressionante. E logo após vem Maria, e a conversa é muito parecida. A diferença é que Maria se joga aos pés de Jesus e, chorando, abre o seu coração diante de Jesus, e aquele seu choro comove o coração de Jesus, e Jesus então diz: Jesus chorou. Jesus sente a nossa dor. Jesus sente a nossa aflição. Jesus se condói conosco. Jesus chora conosco. Porque Ele tem empatia, tem amor para conosco. Nós estamos ligados a Ele de uma forma tão íntima, como bons amigos. E o que acontece a mim toca a Ele, e o que toca a Ele deveria me tocar. E as pessoas então, vendo aquela situação toda, elas dizem: veja como Ele amava a Lázaro. Mas não para aí a história, né? Eu falei que Deus tinha um propósito diferente da agenda dos homens. E Jesus então manda remover aquela pedra, e as mulheres ficam preocupadas, dizendo: mas Jesus, o cheiro está forte. E quem já presenciou um cadáver de alguma coisa, né, não de uma pessoa propriamente dita, né, mas de um bicho, alguns dias depois da sua morte, sabe o que cheira mal, né? E ainda mais naquele clima quente da Palestina. Mas mesmo assim eles obedecem, abrem aquele túmulo, e Jesus dá um brado
e diz: Lázaro, venha para fora. E sai lá, ele, todo enroladinho, dando os seus pulinhos, né? Porque ele estava todo enfaixado, todo amarrado, todo cheio daqueles panos e aqueles aromas e aqueles perfumes e aqueles incensos e aquelas coisaradas todas que eles colocavam como mortalha para o defunto ser preparado para esse tempo final. E ali Deus faz um milagre maior do que ressurreição apenas. Ali Jesus recria o homem Lázaro. E aquele homem que estava podre, morto, morreu de doença, estava podre, já 4 dias sepultado, sai novinho em folha. Não é esta ressurreição que nós esperamos, nós queremos a ressurreição gloriosa de Cristo para a eternidade. A ressurreição de Lázaro é um reviver para esta vida. Ele voltou a esta vida com o seu próprio corpo, com as suas mesmas características e com as suas mesmas limitações. E Lázaro, mais tarde, morreu, como todos os outros ressuscitados morreram. Mas nós aguardamos a ressurreição para a vida e a vida eterna, e assim como Jesus ressuscitou para a vida e vive eternamente, nós também queremos ser ressuscitados por Ele para a vida plena, a vida completa, com um corpo glorificado para a eternidade. E essa história mexeu com as pessoas da cidade e da região. Todo mundo falava disto. Mas as autoridades religiosas não aceitam nem esta evidência. Muitos daqueles líderes religiosos conheciam Lázaro e foram ao sepultamento de Lázaro. Talvez muitos deles estavam ali no dia do milagre. Muitos viram o cheiro ruim quando a cova foi aberta. Muitos destes líderes religiosos viram Lázaro morto e agora viram ele vivo. Mas mesmo assim não creram em Jesus. Pelo contrário, tramaram a morte de Jesus. Essa é uma história que mexe com a gente. Mexe comigo e creio que mexe com você também. Porque ela fala do grande amor de Deus e que Deus nos vê como amigos. Ele não quer que você seja um bom religioso. Ele não quer que você seja um carola. Ele não quer que você seja o cara certinho, mas mecânico, sem ter o teu coração totalmente aberto e entregue a Ele. Ele quer que a tua relação com Ele seja uma relação de amizade, de profunda amizade, a ponto de você poder dizer: Senhor, teu grande amigo te pede. Isso fala de intimidade. Eu só posso fazer isso com quem eu tenho profunda confiança e intimidade. A religião não chega aí.
ser batizado, ser confirmado, casar na igreja, vir aos cultos, dar o dízimo, todas essas outras coisas, isso tudo perde o valor se aquilo que você faz diante de Deus não vier de uma relação de amizade. Profunda amizade com Ele. O segundo ponto diz assim que Ele é Deus e continua sendo Deus, mesmo quando nos decepciona, mesmo quando Ele nos dá uma resposta diferente àquela que nós gostaríamos de ouvir, porque Ele é soberano, porque Ele sabe mais e melhor, e Ele sabe até mesmo quando a morte de um filho seu é para a glória dEle. Ele sabe quando uma dificuldade que nós temos ou enfrentamos, ela tem um propósito de trabalhar em nosso ser e coração, nos levar talvez mais perto dEle, fazer com que a nossa relação com Ele seja mais íntima e profunda. Nós podemos até não concordar com Deus, ou achar que poderia ser diferente, mas não podemos deixar de crer, confiar nele. Mesmo assim, Senhor, mesmo tu tendo dito não ao meu pedido, eu continuo crendo em ti, pois sei que se tu me dizes não, é que tu tens um sim maior para a minha vida. Talvez eu não vá entender, talvez eu não vá compreender, talvez aquilo vai me machucar, mas eu sei que o que Deus tem para mim é o melhor. E por fim, porque nós cremos nele, ainda que nós viermos a morrer, saiba e creia que no dia da vinda dele, tocadas as trombetas, os céus se abrirão e todo aquele que pertence a Jesus ressuscitará para estar com Ele por toda a eternidade. Você crê nisso? Pois é isto o que a fé cristã nos ensina. Que você possa viver segundo esta palavra e esta nossa fé nele. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, dá-nos o entendimento, a compreensão do teu querer e da tua palavra, e dá-nos, Senhor Deus, sempre esta clareza de que tu és Deus, mesmo quando tu nos dá algo diferente daquilo que nós pedimos ou esperamos, pois sabemos que tu sempre tens um propósito maravilhoso e maior e melhor para com os seus. Ajuda-nos sempre a nos manter firmes nesta fé e nessa esperança. Em Cristo Jesus. Amém. Fala aí, comunidade! Se liga nos avisos! Assista nossos cultos lá no YouTube. Se você precisa conversar ou precisa de ajuda, tem o WhatsApp Pastoral. Você pode fazer a tua oferta com o Pix montemulher99@gmail.com.